Vamos lá, agora falaremos sobre ângulos opostos pelo vértice. Eu tenho aqui duas retas transversais. Observe que elas se tocam neste ponto, ok? Observe que essas retas, elas formam quatro ângulos, certo? Quatro ângulos. O ângulo A e o ângulo B, se você observar, eles são opostos. Esse pontinho é chamado de vértice. Ó. Ele é vértice do ângulo A, ele é o vértice do ângulo X, vértice do ângulo B e vértice do ângulo Y. Então, eles são opostos pelo vértice, entendeu? Ângulos opostos pelo vértice, ó. Oposto pelo vértice. O ângulo X é oposto pelo vértice, é o ângulo Y. Daí, nós podemos observar o seguinte, ó. Quando você tem uma reta, este ângulo aqui, de meia volta, ele é um ângulo de 180 graus, certo? Então, eu tenho que x mais a igual a 180 graus. Mas esse ângulo aqui também é de 180 graus. Então, eu tenho a mais y igual a 180 graus. Ou y mais a igual a 180 graus, certo? Então, vamos lá. X mais a é igual a y mais a, porque aqui é 180 e aqui é 180, ok? Quando você tem numa equação um número de um lado e o mesmo número do outro, com o mesmo sinal, você pode cancelar. Então, eu vou afirmar que x é igual a y. Opa! Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Em geometria, a gente chama de congruentes. Ângulos congruentes são ângulos que possuem as mesmas medidas. Então, x é igual a y. E a é igual a b. Ó. Ângulos opostos pelo vértice. Se aqui fosse 50 graus, aqui seria 50 graus. Se aqui fosse 130 graus, aqui vai ser o quê? 130 graus. Ok? Vamos para a próxima. Ângulos adjacentes. Vamos lá. Temos aqui o ângulo AOC e foi colocado aqui, ó, pelo VS, traçou-se uma semi-reta e formou com OB aqui, ó, ficou OB. Aí ficou ângulo AOB, ângulo BOC e ângulo AOC. Quando é que dois ângulos são adjacentes? Vamos olhar aqui. AOB e BOC são adjacentes. Mas por quê, professor? Olha só o ângulo AOB. 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 E o ângulo BOC? BOC. BOC. Primeira coisa. Esses dois ângulos são consecutivos. Como assim, professor? O que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos são os ângulos que têm vértice comum, tá aqui, ó, o O, e um lado comum, OB, OB. Então, esse ângulo AOB e BOC são ângulos consecutivos, pois eles têm um vértice comum, vértice O, e tem um lado comum, OB. Ok? Beleza. Então, por enquanto, estou confirmando que eles são adjacentes. Agora, para serem ângulos adjacentes, tem que ser consecutivos e ter um ponto interno não comum. Comum é que pertence aos dois ao mesmo tempo. Não comum, pertence a um e não pertence a outro. Por exemplo, se eu colocar um ponto aqui no AOB, esse ponto está aqui, ele pertence aos dois ângulos ao mesmo tempo? Não, ele só pertence ao ângulo AOB. Ele não está no ângulo BOC, ok? Então, nós podemos afirmar que esse ponto interno é não comum. Existe algum ponto interno que vai ser comum aos dois? Se eu olhar aqui, não vai dar, não vai ter. Então, eu posso afirmar que os ângulos AOB e BOC são consecutivos e não possuem ponto interno comum. Então, esses dois ângulos são adjacentes, ok? Ângulos correspondentes. Nós temos aqui duas retas paralelas
cortada por uma transversal. Determinou no plano 8 ângulos A, B, C, D, E, F, G, H. Nós vamos achar a correspondência desses ângulos 2 a 2. Dois ângulos são correspondentes quando? Olhe bem, a transversal teve dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Vamos olhar o lado direito, que tem os ângulos A, B, E e F. Serão correspondentes quando nós tivermos aqui, ó, A pulou 1, E. A e E são correspondentes. Correspondente ao ângulo B. B pulou 1, é o F. B e F. Ok? Vamos olhar para o lado esquerdo. D. Quem é correspondente ao ângulo D? D pula 1. Quem fica? H. D e H. O ângulo C. Quem é correspondente ao ângulo C? Pula 1. Fica quem? G. C e G. Creio que é bem simples, né? Vamos de novo. Correspondente ao ângulo A. Pula 1. É o E. A e E. Correspondente ao ângulo B. B pula 1. F. B e F. Ok? Espero que vocês consigam aprender. Observando ainda aqui os ângulos correspondentes, vamos olhar aqui, fazer uma relação entre eles. Ó. A e E são correspondentes, certo? Todo ângulo correspondente, se você olhar, ele vai ter a mesma abertura. Ó. A e E tem a mesma abertura, portanto, tem a mesma medida. Aí nós colocamos aqui o ângulo A, ele é correspondente, congruente ao ângulo E. Esse sinal de igualdade com o trio significa congruência de ângulos, tá certo? Tem a mesma medida. Então, se o ângulo A mede 120, o ângulo E mede 120 graus, ok? O ângulo B, ó, B pulou 1, ângulo F, correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são congruentes. Ó. B é congruente a F, possui a mesma medida. Aqui é a mesma coisa. O ângulo C pulou 1, G. São congruentes, são correspondentes e são congruentes, possuem a mesma medida. O ângulo D pulou 1, ângulo H. D e H são correspondentes, portanto, são congruentes. Então, podemos afirmar que todo ângulo que é correspondente, ele tem a mesma medida. Eles têm a mesma medida, pois são congruentes, ok? Na figura abaixo, R é paralelo a S. Vamos calcular os valores das medidas dos ângulos A e B, sabendo que, em graus, A é igual a 2x mais 50 graus e B é igual a 4x menos 30 graus. Vamos lá. Eu tenho aqui duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Aí eu percebo que A e B estão do mesmo lado. Ó, A pulou 1, B. Opa! Esses dois ângulos são correspondentes. E os ângulos correspondentes, eles são congruentes, possuem a mesma medida. Então, como R é paralelo a S, temos que A é igual a B, pois eles são correspondentes. Ó. Todo ângulo correspondente possui a mesma medida. Vamos lá. 2x mais 50 é igual a 4x menos 30. Quem é o ângulo A? 2x mais 50. Quem é o ângulo B? 4x menos 30. Uma pequena equação que você resolve. 2x, vai buscar x do outro lado. Ó, mais 4x, mudou de membro, muda a operação. Menos 4x, igual. Menos 30, mais 50, mudou de membro, muda o sinal. Menos 50, mudou a operação. Se eu tenho 2x e devo 4x, se eu pagar 2x, vou ficar devendo 2x. Igual, se eu devo 30 reais, fiz outra dívida de 50, vou somar as dívidas, dá 80, estou devendo 80, ok? E agora, professor, agora eu vou pegar aqui, ó, quando x está negativo, eu não quero achar menos x, eu quero achar x. Então, eu vou multiplicar toda essa equação por menos 1.
Menos por menos, mais 2x vezes 1, 2x. Menos por menos, mais 80 vezes 1, 80. X é igual a 80, o 2 está multiplicando, vem para cá, dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. 80 dividido por 2, 40. Mas observe que ele pediu para você achar o quê? Calcular os valores das medidas A e B. Vamos achar o A e vamos achar o B. O A, quem é o A? A é igual a 2x mais 50. A é igual... 2x é 2 vezes x. 2 vezes 40 mais 50. A é igual... Multiplicação e adição, resolve primeiro a multiplicação. 2 vezes 40, 80. 80 mais 50. Ok? 80 mais 50, quanto é 80 mais 50? A é igual a 130 graus. Como A é igual a B, eu posso dizer também que B é igual a 130 graus. Ok? Espero que vocês tenham compreendido.